Então, até maio, o governo tinha um apoio muito grande no Congresso. As denúncias do Ministério Público Federal, duas grandes denúncias, minou o apoio legislativo e ameaça, eu escrevi isso anteontem, né, eu acho, enfim, e ameaça, ontem de manhã, aí ameaça a aprovação, quando eu escrevi, obviamente ninguém sabe, né? Mas pelo jeito ameaça mesmo, né? Pelo que a gente está vendo no dia de hoje. Tá? Mas eu não estou apostando na sarneirização desse governo. Né? Se lembra, muitos de vocês, tem gente jovem aqui que não lembra nada disso, mas no governo Sarney, o que era o governo Sarney, afinal? Depois teve o plano cruzado deu errado, enfim, por causa do populismo inerente e nós tínhamos uma taxa de inflação, alguns de vocês, algumas pessoas que estão um pouquinho com mais cabelo branco, lembram disso, uma taxa de inflação de 1,5% ao dia. 1,3%, 1,4%, o dinheiro queimava no bolso das pessoas. Os bancos abriam novas agências em qualquer lugar, porque você ganhava no float. O imposto inflacionário era uma coisa assim, estava destruindo a poupança dos mais pobres, ou a poupança que eles tinham, e levando uma reconcentração da renda danada. E também não tinha problema fiscal. Como todos nós sabemos, o que o governo fazia? Ele atualizava diariamente os impostos. Lembra dessa história? O RTN. Também. Todo dia as receitas do governo estão sendo atualizadas. E as despesas? Uma vez por mês. Qual o resultado disso líquido? É que o governo ganhava um imposto inflacionário. O imposto inflacionário que o governo ganhava, você tem uma ideia, o tamanho desse buraco era da ordem de 7% do PIB no momento de auge da hiperinflação. Então, não havia problema fiscal algum. Resolvia-se na base da inflação. Não é isso que a gente quer. Enfim, mas o Sarney, no final do seu governo, efetivamente já tinha muito pouco que mostrar e ficava rezando todos os dias para o governo acabar logo. Eu não vejo acontecer isso com ele. Ninguém sabe o que vai acontecer após 2018. Eu diria o seguinte, quer dizer, eu acho que nós estamos hoje, vamos ver daqui a pouquinho, num processo de crescimento, recuperação. O ano que vem, a menos que haja um desastre político, nós estamos projetando um modelinho lá, enfim, 3,2% de crescimento, que é uma coisa belíssima para o nosso país, a menos de um cataclismo político. Que cataclismo, né, seria esse? Seria nós termos o segundo semestre a perspectiva de um péssimo candidato sendo eleito. Enfim, é impossível? Não é nada impossível. É isso que a gente está apostando? Não, ainda não, e rezando que não seja esse o caso, que ninguém merece. Eu pessoalmente gostaria de um sujeito centrista, mas ninguém tem, você certamente não tem. Tá. O que a gente enxerga? Um crescimento de 1%, o consumo, o comércio exterior impulsionando a economia, enfim, o comércio e serviços estão reagindo, a indústria de transformação está reagindo, tá? E vem até com uma alta surpreendente no cenário de outubro. A economia sem as travas históricas, a inflação sob controle, bases de pagamento super bem, irá acelerar para 3,2%. Alguns analistas estão falando para 3,5%. Isso é bom, isso é muito bom. Isso vai impulsionar a queda do desemprego, a volta do consumo, enfim. Tá. O país saiu da recessão, não vou, enfim, falar desses números, estão nos jornais, enfim. A ótima notícia foi a formação de coisas de capital fixo voltando, o investimento voltando, a gente já vai ver isso. Tem um gráfico até legal sobre isso. Enfim, nós tivemos agora para acabar, acho que foi 2 dias atrás, o IBGE divulgou, a gente divulga mensalmente, né, a produção física industrial. É normal uma certa volatilidade, porque a gente tem que olhar nos últimos 8, 10 meses, está mais para cima ou mais para baixo, está mais para cima. Tá? Ou seja, o que aconteceu ali em agosto, nada errado. É isso mesmo. Normalmente que a gente tem que olhar no conjunto para onde está indo. Né? A indústria está se recuperando. Tá? Quais são os drivers desse processo nosso? Em primeiro lugar, desinflação e alívio monetário. Tá? É verdade que o Banco Central teve um pouquinho de sorte. Acho que não é só técnica. E qual foi a sorte? É que todos nós fomos surpreendidos pelo preço dos alimentos, pela inflação extremamente generosa dos alimentos, ou seja, bem baixinha, em alguns casos negativo, dependendo da classe de renda. Tá? Isso ajudou muito, mas não foi apenas isso. Eu acho que a razão fundamental foi a qualidade
enfim, do nosso Banco Central hoje. Tá? Nós tivemos uma... Quando eu falei deve atingir 7%, porque eu escrevi isso antes de sair. Enfim, mandei para você. Mas, enfim, mais uma baixa de 50 pontos, possivelmente estabilizando esse nível em 2018. Então, é uma discussão agora se o Copom vai se reunir em fevereiro, vai ter mais uma quedazinha de 25 pontos ou não. Na realidade, hoje, você vê os jornais, muitos analistas dizem que vai ter mais uma queda de 25 pontos. Nós somos do contra. Eu não vejo mais uma queda. Isso porque o Banco Central vai olhar com lupa volatilidade na nossa economia e perspectiva de aprovação ou não da reforma da Previdência. Depois de hoje, então, eu estou convencido que, com sorte, fica 7%. A gente já vai falar sobre juros, enfim, mas com um pouquinho de sorte fica 7%. Tá? Ok, então essa trajetória descendente, eu tinha estado lá em vermelho, que quando a gente... Então, estamos apostando menos. Acreditamos nesse momento que se nós continuarmos com 7% no ano que vem, está de ótimo tamanho. Tá? Só para vocês terem uma ideia, quer dizer, o que é 7%? 7% são juros reais abaixo de 3%. Você olha o DI over por 360 dias, ou seja, as perspectivas de inflação nos próximos 360 dias, isso é uma taxa maravilhosa para o nosso país. Selic 7% já é um recorde maravilhoso. Tá? Juros reais, eu sei que para quem necessita juros mais elevados, por causa das obrigações atuariais, etc., isso não é uma boa coisa. Eu entendo isso. Esse é um dos lados da história. E todos nós aqui, não estou falando dos profissionais, mas todo o povo brasileiro, vamos dizer, mas acho que grande parte da classe média, estamos todos viciados em juros reais elevados. Essa é a verdade, é um vício. Então fica tudo muito mais simples. Não do ponto de vista do país como um todo. Mas se você é investidor, se você tem que gerir recursos, agora está ficando um pouco mais complicado, isso é verdade. Tudo bem, vamos lá. Ui, desculpa, perdão. Não, perdoa. Tá. Obviamente, isso aí é isso que o Banco Central, uma das coisas que o Banco Central olha, não é a única coisa. Semanalmente nós temos o Focus, né, esse boletim do Banco Central. As expectativas são colhidas quinta e sexta. Eles publicam 9 da manhã de segunda-feira. Tá? Então, esses são os resultados do último agora, de segunda-feira, do último Focus. Tá? Engraçado que as expectativas dos analistas é que 2017 vai acabar com 3,08. Eu acho que o Banco Central gostaria que acabasse 3,08, mas pode acabar um pouquinho abaixo de 3. Então, o Ilan vai ter que escrever uma carta ao ministro da Fazenda explicando por que está abaixo da meta. Tá? Tudo bem. Eu acho que o que ele vai dizer é o seguinte: tivemos uma surpresa, que é o preço dos alimentos. Essa é a explicação mais óbvia, eu acho que é uma explicação verdadeira. Quer dizer, porque, obviamente, o fato dos preços dos alimentos estarem assim, muito benignos, isso contaminou outros segmentos também. Quer dizer, a agricultura acabou contaminando um pouco da indústria também, a indústria contamina os serviços. Então, hoje você tem uma inflação, que é uma coisa ótima para a gente, muito bem comportada. Tá? E a inflação ano que vem, estão projetando 4% também, super benigna. Tá? Então, vamos lá. Taxas de ocupação em descenso, isso é importante do ponto de vista do bem-estar da população, mas é importante também isso um outro aspecto. O consumidor, todos nós, todas as famílias, principalmente, enfim, pessoas que não trabalham no setor público. No setor público você tem uma garantia de emprego muito maior. Você está no setor privado, você tem uma garantia de emprego muito menor. Então o que você está olhando? Claro, todas as pessoas numa situação de recessão temem pelos seus empregos, é natural. Tá? Então, é muito comum, e vocês fazem uma série de testes nesse sentido, que o consumidor, primeiro ele reprime o consumo, claro, tá? E fica olhando para alguns indicadores relativamente simples para saber o seguinte: o pior já passou. Esse é um dos indicadores, taxa de desemprego. Enfim, aí sai na televisão, sai no jornal, sai na rádio, enfim, que a taxa de desemprego, isso, obviamente, estamos falando do PNAD, né? Nós sabemos que tem duas maneiras de você medir o desemprego. Você tem o desemprego. O PNAD é uma coisa maravilhosa, continua nesse país. Só seria melhor se as mesmas pessoas fossem seguidas ao longo dos anos. Mas, enfim, aí seria uma coisa para estudos longitudinais, enfim.
Mas é uma coisa maravilhosa, são 100 mil domicílios amostrados, enfim, é contínuo hoje em dia, e é isso daí que mede a taxa de desemprego, que a gente chama de desemprego aberto, tá? Enfim, formal, informal, etc. E é muito, eu acho que o IBGE, nós temos sorte de ter um IBGE, sabe, que se mantém com excelência, uma instituição de excelência, tem uns probleminhas aqui e ali, mas é uma instituição de excelência. E outros são os dados do CAGED, né, que é o cadastro do Ministério do Trabalho, são dados muito bons também, tem um pouquinhozinho de lag aí, mas em cadastros muito bons. Então, que é mercado formal. Entre os dois, eu acho que nós temos uma noção razoavelmente precisa do que está acontecendo no mercado de trabalho. O que aconteceu no mercado de trabalho nosso? Primeiro, ninguém despede, ninguém demite ninguém por esporte. Nós sabemos disso. Então, quando a economia brasileira começou a desacelerar, que já veio perspectiva na recessão, houve muita resistência dos empresários, das empresas, de demissão. Primeiro, porque o custo não é baixo. Tá? Começo de conversa. E se você treinou as pessoas estão lá, treinadas, etc. Então, teve um efeito, inicialmente, o PIB está caindo, e havia aquela coisa, poxa, mas a taxa de desemprego está baixa ainda, tá. Depois as pessoas começam a desistir, os empresários começam a desistir, começam a demitir. Nessa primeira leva, há uma migração do mercado formal para o mercado informal. Quando a economia começa a piorar mesmo, nem mesmo o mercado informal funciona. As pessoas ficam com desemprego, desempregadas, não tem como se sustentar. Por sorte, essa fase terminou. Então, nós estamos na fase agora de reabertura de vagas no mercado informal. No mercado formal também, mas em menor escala. Então, quando você olha, assim, sai os dados do PNAD, aí a pessoa do IBGE fala assim, olha, mas uma parte disso é informal. Ou seja, nós estamos vendo uma queda, uma boa parte dessa queda, as pessoas saindo do desemprego para o mercado informal. Num segundo momento, vão sair do mercado informal para o mercado formal. Então, esse é um caminho normal, mas o importante é que esteja apontando na direção certa, e isso, obviamente, anima os consumidores, e o consumo tem sido, esse ano, um direcionador importante da recuperação. Tá? Outra coisa que também tem levado à recuperação, essa é outra maravilha da inflação baixa, assim, que os ganhos reais, você tem muita inércia no nosso mercado, muita indexação, muita inércia em retrabalho, estou falando, né? Então, como a inflação caiu de uma forma muito mais acelerada que se imaginava, tá? Os salários estavam sendo indexados pelo passado, claro, se fosse o reverso seria terrível. Nós estamos vendo ganhos reais. Tá? Então, você tem ganhos em termos de massa, em termos de taxa. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é mais um elemento de ânimo para o consumidor. O consumidor está sentindo que tem mais dinheiro no bolso no final do mês, por assim dizer. O poder de aquisitivo aumentou. Tá? Então a questão é saber o seguinte, essa retomada é sustentável mais além de 2018? Nós estamos apostando, a menos de um cataclismo político, nós vamos ter um ano bom ano que vem. Um crescimento de 3,2%, enfim. Todos os componentes melhorando, talvez, mas mesmo, até o componente externo eu acho que vai dar um impulso. Tem algumas pessoas que são mais céticas, a exportação esse ano teve o setor externo esse ano teve está tendo um papel importante. As pessoas acham que vai ter um papel menos importante, que com a recuperação da economia as importações aumentam, mas como nós estamos vendo ali a economia mundial num processo de aceleração para as nossas exportações em volume e preço, é muito bom. Então, a maneira que a gente enxerga, por isso a gente está um pouquinho mais otimista que a média do mercado, é assim, o setor externo vai continuar a colaborar com o crescimento nosso. Então nós vamos ter todos os motores, exceto um. Nós vamos ter o motor do consumo privado, vamos ter o motor do investimento privado, tá? E vamos ter o motor do setor externo. Então vamos do lado da demanda. O que a gente não vai ter ano que vem? Nós não vamos ter governo. A situação está cada dia mais difícil. Tá? Então, vamos lá. Esse gráfico é muito interessante. Isso inclui os últimos dados que foram divulgados pelo IBGE. Qual é a ideia aí? É o seguinte, é exatamente o que a gente tinha falado. O PIB está caindo, o consumo resistindo. Plural. Tá? O PIB está caindo, você ainda está empregado, a coisa vai melhorar mais adiante, enfim. Chega um ponto que o consumidor também é o seguinte, aí até eu desisto, que é exatamente ali, essa confluência. O consumo é vermelho, tá? Então, o PIB cai em azul, o consumo resiste. Tá? Agora, é o inverso. Ou seja, por um bom tempo, o consumo estava atrás do PIB.
Tá? São as famílias que não estão com confiança suficiente para voltarem a comprar só isso. Olha o mercado de trabalho, a coisa não está boa, olha os seus rendimentos. Esse ano foi exatamente o oposto. Então você olha ali, enfim, isso quer dizer o quê? Finalmente, o consumo agora está direcionando efetivamente a recuperação. Agora, se você olha isso aqui, isso é interessante, isso é um investimento. E é exatamente essa. E às vezes na economia tem algumas regularidades. Não tem muitas, mas tem algumas. Tá? Assim, o PIB começa a cair, a reação dos empresários, que é natural, assim, puxar o freio de mão dos investimentos. Adia a demissão, etc. Tem que continuar a produzir, etc. Não adia a demissão, mas a primeira coisa que corta é o investimento. Exatamente isso. E o investimento realmente teve essa. Enfim, aí finalmente, teve até uma hesitação aí no trimestre passado, finalmente nesse trimestre a coisa voltou. O que a gente vai ver ano que vem? Todo mundo está rezando que isso aconteça, mas acho que nós vamos ver. É o investimento ir acima, crescer acima, mais adiante. A menos que nós tenhamos um cataclismo político. Acima do PIB e acima do consumo. Tá? Então vamos ver se isso vai acontecer. Tá? Qual é a questão-chave aí? Por que isso não aconteceria? Poxa, a economia está razoável, tá, lá. Isso não aconteceria se nós não conseguirmos lidar com a nossa questão fiscal. O que hoje está travando o investimento? Ah, não, tá bom, o custo do dinheiro não, mas está caindo. Ah, mas a falta de mercado está melhorando. Tá? Assim, você tem muita incerteza fiscal. Então nós temos um desastre. Nós tivemos um déficit nominal, todo mundo sabe aqui o que é déficit nominal, né? Quer dizer, é o primário mais juros. Tá? Um déficit nominal de quase 9% do PIB de 2016. No ano passado, né? 6,46% pagamento de juros e 2,47% déficit primário. E até outubro, acumulado, né? 12 meses, tivemos um déficit de 9,25% do PIB. Tá? Perdão, não é acumulado não, isso é esse ano mesmo. Tá? É muito. É absurdo. Nós temos um buraco de quase 10%. Tá? E esse desastre, ele leva, o governo pode ter 1000 truques para tentar impedir a explosão da dívida. Por exemplo, vou pedir o dinheiro do BNDES de volta. Ok, super legítimo, o Tesouro emprestou 400 e tantos bilhões, corrigidos a mais de 500 bilhões, vou querer uma parte de volta. Isso não afeta o primário, mas afeta a dívida. Então o governo está apelando para isso. Então, agora, um dia, essa caixinha de truques acaba. Tá? Então hoje nós temos a seguinte situação. Para nós estabilizarmos a nossa dívida, relação dívida bruta PIB, né? Tem todos os problemas, enfim, existem alguns problemas quando a gente escolhe esses, mas é um indicador muito olhado, tá? É uma conta muito simples. É da ordem de 5% do PIB. PIB esse ano, PIB nominal, vai fechar em 6,6 trilhões. Então, 5 vezes 30, 5 vezes 30, tá? Como a gente fazia antigamente. Invenção de 330 bilhões de reais. Onde é que vão sair 330 bilhões de reais para você estabilizar? Efetivamente estabilizar essa relação. Então, enfim, de onde é que vão sair esses recursos? Nós não sabemos. Nós precisamos das reformas. Enfim, sem isso, o que vai acontecer? A dívida sobe. Os números estão, sinceramente, também não são. É uma instituição fiscal independente, que tem as suas estimativas, o governo tem outras estimativas, cada um tem suas estimativas da trajetória da dívida bruta, dessa relação dívida bruta PIB. Mas não importa como você olha. Por exemplo, nós podemos tranquilamente chegar a 100% em 2020. Tranquilo. Se nós elegermos, desculpe, não quero fazer proselitismo, não, perdão, tá? Mas com o governo errado, essa coisa explode com maior facilidade. Tá? Infelizmente, é isso. Tá bom. Chega a falar sobre isso, tá? Então, mas é uma trava. A incerteza fiscal é uma trava. Qual é a alternativa? Então, como é que se resolve isso? Bem, se resolve isso com a consolidação fiscal e mais impostos. Terrível dizer isso. Possivelmente você vai ter que ter os dois. Vai ter que ter as reformas, vai ter que ter cortes e mais imposto. Você não vai conseguir levantar esses recursos de outra forma. Ou então você tem uma forma muito simples, entre aspas, a inflação. Exatamente o que eu tinha falado aqui. A inflação, ela acaba, é horrível dizer isso, mas ela resolve em parte o problema fiscal. O governo vai corrigindo suas receitas,
adia suas despesas, papapá, e pronto. E fica por isso mesmo. Claro que a inflação é o motor, é o maior motor da desigualdade que nós temos nos últimos 50 anos. Que foi, no século XIX, o escravagismo e a concentração da terra, no século XX, a inflação. Tá? Então a gente não pode permitir enquanto país, mas existe uma coisa assim, a população teogeriza a inflação. Se existe uma expressão que todos os brasileiros entendem, todos, não tem exceção, chama-se carestia. Qualquer lugar que você fala em carestia, as pessoas entendem exatamente, carestia é inflação. Tá? Então você tem essa, como é que se diz? Eu acho que nenhum governo se sustenta com a inflação elevada. Ele vai ser enxotado, digamos assim, pelo Congresso, pela população. Então você não pode, que a saída não é pela inflação. Eu acredito que não seja pela inflação. Não é questão de querer, eu acho que não. Objetivamente não é. Então como é que vai sair? Bem, aí nós temos que fazer uma consolidação fiscal. Ela é hoje uma bola de ferro para o investimento. Ela é uma bola de ferro em dois sentidos. Você não tem espaço fiscal para o investimento público, cada dia menos, tá? E as saídas são todas politicamente difíceis, como a gente está vendo na reforma da Previdência, e leva à tentação do populismo, que é a saída fácil. Infelizmente não tem saída fácil. Essa é a questão. Esse gráfico aqui é terrível. Desculpe, tem uma coisa assim, umas coresinhas aí, mas basicamente diz o seguinte: em pouquíssimos anos, mas são poucos mesmo, tá? Falando logo aqui, você não vai ter mais recursos para o custeio do governo. Pagou as despesas obrigatórias, pagou os salários, etc., não tem mais recursos. Se você não tem recursos para o custeio, o governo não funciona. Todo mundo sabe o que é a despesa de custeio, você não tem. Tem que fazer manutenção. Não, parou. O elevador não funciona mais, isso não funciona mais. Então não tem mais ninguém para limpar os banheiros. Sei lá, estou falando coisas assim. Não tem mais remédio, não tem isso. Isso é custeio. Então, esse é um problemaço. Ou seja, o total das despesas obrigatórias vão chegar, fazer logo aqui adiante, com 92%. Como é que você está resolvendo isso nesse momento? Você está se endividando, mas a casa está caindo. O que nós não devemos permitir enquanto país? É que nós cheguemos ao que o Estado do Rio é hoje. O Estado do Rio é um governo falido, é um Estado quebrado, um governo que finge que governa. Tem gente boa no governo, não estou dizendo que não tem, pessoas abnegadas. Nós temos um excelente secretário de Fazenda, enfim, irmão de um amigo que faleceu, do Ivan Barbosa, enfim, tem gente boa. Mas é um governo que, sinceramente, quer dizer, acabou, não existe. Não existe. E tem mais. O Pezão não sofre o impeachment porque não tem quem vai entrar no lugar dele. Exatamente. É uma coisa assim, um arremedo de governo, uma situação gravíssima que nós estamos vivendo. Então, assim, o problema é assim, nós não podemos ser, nós amanhã, enquanto país agora, não podemos ser o Rio de Janeiro hoje. E é isso. Assim, aquilo ali é o Rio de Janeiro, não tem mais despesas de custeio, você começa a salário, assim, atrasa salários, atrasa aposentadorias, drama das pessoas que estavam contando com essa aposentadoria, as pessoas mais conhecidas. Gente, assim, só tem isso na vida. Enfim. Então, assim, isso é uma coisa assim, duríssima. Eu só digo isso o seguinte, talvez, no fundo, assim, às vezes você tem que chegar na beira do abismo para conseguir enxergar o abismo. Quando nós estamos chegando à beira do abismo. Desculpa, não é, eu sei que imagino que vocês não estavam esperando esse tipo de conversa aqui. Mas é uma coisa muito séria mesmo. Eu não sou de fazer drama com nada aqui. Na verdade, nós temos hoje, o que o Brasil tem para dar certo? Tem um bando de coisas para dar certo. Vamos lá. Primeiro, eu acho que tem uma população, acho que tem eu não sei, eu trabalhei já em muitos países, cada um tem suas características, etc. Eu acho que tem uma população trabalhadora, como um todo, que se vira flexível, inclusive mentalmente. As pessoas dizem, não, eu só posso fazer isso, não vou fazer nada. Isso não existe. Assim, você sai do mercado formal, você no dia seguinte está no mercado informal procurando alguma coisa para fazer. Enfim, então você tem falta de educação, mas a educação melhorou nos últimos anos. Tá? Você tem recursos naturais, uma enorme abundância. Você tem um empreendedorismo danado nesse país.
Muito, parte até pelas razões erradas, né? As pessoas têm que se virar, mas parte pelas razões certas. Você tem muitas coisas, empreendedorismo, tem uma população trabalhadora, flexível. Qual é o nosso problema maior? O que é a bola de ferro que realmente nos arrasta? Nós temos uma crise de Estado sem precedentes. Nós temos um governo que não funciona muito bem. Não é esse governo. Nós temos os governos que não funcionam bem. O Estado brasileiro, e não é que gaste pouco, gasta bastante. Não é que as pessoas ganham mal, não, pelo contrário, as pessoas ganham até muito bem. Tem estabilidade, isso, etc. Mas o Estado não funciona direito. Eu acho que o Estado não funciona direito, parte tem a ver com o nosso sistema político, né? Essa história, enfim, você vai explicar, como é que você vai explicar para as pessoas que todas as empresas estatais, com pouquíssimas exceções, hoje talvez a Petrobras, etc., estão dominadas, não são empresas do Estado, são empresas de grupos, sabe? Quer dizer, elas foram privatizadas da pior forma possível, né? Enfim, essa é difícil de explicar, mas a verdade é isso. Enfim, então você tem que privatizar, por quê? Pelo menos o seguinte, então pega essas receitas, põe para dentro do Estado, deixa ela funcionar efetivamente como uma empresa privada, né? Certo, hoje eu estava lá no aeroporto, estava em Viracopos, vindo para cá, e uma repórter do Valor Econômico me telefonou, queria fazer uma reportagem sobre portos. A gente mexe muito com infraestrutura, né? O que ela perguntou? Disse, olha, a execução orçamentária, execução, não, você tem um orçamento, você executa. Nos portos é baixíssimo, as companhias docas, né, federais. É a pior. Quer dizer, você tem portos privados, o pessoal chama de TUPs, né, terminais privados, você tem portos que pertencem aos estados, né, é uma delegação do governo federal, e tem os portos federais. Por exemplo, Companhia de Docas do Rio de Janeiro, Docas de São Paulo, etc. Assim, o registro histórico é terrível em termos de capacidade de execução. Por que executa tão pouco? Tem várias razões. Uma é que, infelizmente, essas companhias docas, enfim, historicamente foram dados para grupos políticos. Então, nem sempre o critério de meritocracia, digamos assim, que é o critério que nós usamos na nossa vida privada, digamos assim, é obedecido. Ponto 1. Ponto 2, o gestor público, por melhor que seja hoje, está completamente amarrado. É um gestor que vive primeiro sob medo de portar o CPF dele ou dela na linha, nós sabemos disso. Está cada dia mais difícil. A pessoa pode ser 100% íntegra, número 1, 100% competente, número 2, e não tem nenhuma segurança que daqui a um mês não vem uma ação pela cara. Seja de um órgão de controle de um terceiro, ou uma ação popular, ou o que for. O gestor público realmente, assim, hoje é difícil. Então, você pode ser um excelente, coincidiu, mas você não consegue. Então, você não consegue executar. Você entra numa licitação, 8666, aí pronto. Aí são 3 anos. Você tem casos dramáticos. Os canais dos portos, né? Quer dizer, obviamente, tem que ser dragados. Porque existe um processo natural. Então, você tem situações tão absurdas, porque isso aqui a maior parte das pessoas não acompanham. Às vezes eu acompanho um pouquinho mais. É assim, você vai fazer licitação. Ok. Fez a licitação. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Saiu. Situação completamente correta. Nada errado. Bom gestor correto. O cara que tira em segundo lugar entra com uma ação. Consegue uma liminar. Tranca. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Consegue caçar, não consegue caçar. O tempo está passando. E o negócio tá? O tempo está passando. A situação está piorando. Aí faz uma coisa emergencial. Consegue um emergencial. Aí faz um emergencial, começa uma nova licitação. Então é o seguinte, não pode dar certo. Simplesmente é impossível dar certo. Então nós criamos um sistema, seja pelo programa de captura, pelo sistema político, seja pela legislação que é extremamente complexo, que não funciona. Por isso, nós temos que privatizar tudo. Vocês me desculpem aqui, tem gente que não acredita nisso, mas assim, dentro do sistema que nós vivemos, não tem pouquíssimas empresas que ainda conseguem se salvar no sentido que conseguem funcionar corretamente. E aí o gestor público sempre sob ameaça. Melhor que seja o gestor íntegro, falando assim, gestor 100% íntegro, chega às 7 da manhã, sai às 7 da noite, se dedica, é difícil.
É difícil. Enfim, então nós precisamos do setor privado. E precisamos do setor privado também por uma questão muito simples. A crise fiscal exauriu a capacidade de investimento do Estado. Então, vamos precisar do setor privado. Aí você diz, tudo bem, então o que vai motivar esse setor privado? É uma coisa meio óbvia para todos nós aqui. Primeiro, você tem que ter um horizonte, tem que ter um mínimo de visibilidade. O problema fiscal é que retira a visibilidade do gestor, do investidor, enfim. Então você tem que ter visibilidade. Você tem que ter um mínimo de estabilidade regulatória, previsibilidade, etc. Tá? Só para não falar que eu estou falando tudo errado, poxa, que chato essa coisa, falou tanta coisa. Tem coisas que o Congresso faz que são maravilhosas. Só. Calma. Então vamos lá. Não, eu estou falando que em infraestrutura, que é um setor importantíssimo, né, que a gente subinveste, etc., tem um elemento importantíssimo, são as agências. A qualidade das agências, a independência das agências. Pois bem, tem uma legislação, isso é verdade, porque eu fiz uma análise aqui do Banco Mundial sobre isso agora, que saiu do Senado, está na Câmara nesse momento, chamada Lei das Agências. A Lei das Agências, eu sinceramente, eu conheço um pouquinho dos outros países, é uma das melhores pedaços, melhores legislações que eu já vi na minha vida. Então saiu uma coisa do Senado, eu diria o seguinte, espetacular. E tem mais. Começou mais ou menos, o projeto inicialmente era do início, você vê quais coisas que começou mais ou menos, aí teve um substitutivo, que foi o melhor, não foi, tá? Aí teve um segundo substitutivo, da senadora Simone Tebet, excelente. Como é que eles fizeram aquilo? Eu não sei, mas fizeram muito, muito bem. Enfim, é para tirar o chapéu. Mas por que eu estou fazendo todos os elogios? Porque se nós fizermos investimentos em infraestrutura, tem que ter agências independentes, com autonomia decisória, financeira, enfim, cujos gestores não sejam indicados politicamente, está tudo na lei. Enfim, então um grande ganho, vamos ver o que a Câmara vai fazer, eu espero que a Câmara não mexa e aprove dessa maneira. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, o Congresso tem um papel muito importante. Temos que ter certeza que a gente eleja bons congressistas, porque é lá que se faz as leis. Né? Gostemos ou não, é lá. Enfim. Então, primeiro, temos que ter visibilidade. Segundo, sinais de mercado, demanda e rentabilidade. Eu acho que nós vamos ter esse ano que vem esses sinais, o segundo sinal. Nós temos que nos assegurar que a gente tem o primeiro sinal também. Gente, eu acho que eu já tomei muito tempo de vocês, acho que é isso. Tá? E eu fico à disposição para conversar. Eu acho que eu falei demais, me desculpem. Mas eu fico à disposição para conversar sobre isso, sobre outros temas, enfim, que vocês quiserem. Tá? Obrigado. Queria agradecer em nome do IBA a ótima palestra do Cláudio. Se alguém tiver alguma colocação, a gente não tem muito tempo, mas a gente pode abrir uns 5 minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Parecido. Um coquetel, Cláudio, parabéns aí, muito importante aí os comentários que você fez. Eu sou o Felipe, sou o diretor corporativo da ANSEP, e você comentou sobre taxa de juros real de 3%. Né? Isso aí, para os fundos de pensão, é um negócio altamente preocupante, uma vez que alguns fundos estão trabalhando com taxa o dobro disso. Né? Então, por favor, se você puder fazer um comentáriozinho, porque é um impacto gigantesco em 800 bilhões de ativos, praticamente. Eu te falei, foi bom você perguntar, foi uma coisa que eu... Tinha algumas coisinhas que eu deixei de falar, antes de falar sobre o existe um conceito, como muitos de vocês, ou todos conhecem, que é a taxa neutra de juros. Tá? E você faz contas, assim, o que seria a taxa neutra no caso do Brasil. Existe hoje a percepção, e como são também as pessoas que fazem conta, que a taxa neutra não é 3%. A taxa neutra é mais próxima de 5%, onde 4,5% a 5%. Se isso é verdade, isso é um C, porque igual o produto potencial,
potencial de crescimento. Assim, tem um elemento de subjetividade, muita gente critica. Taxa neutra é uma resposta um pouco mais precisa, mas de qualquer maneira. Vamos supor que a taxa neutra seja da ordem de 4,5%. Se os juros reais com 3% são insustentáveis. Então, ou seja, nós podemos passar um período com juros da ordem de 3 e pouquinho, mas se é verdade que a taxa neutra é da ordem de 4,5%, os juros reais vão voltar a subir. Então, não sei se isso te dá um certo alívio. Agora, dito isso, essa é a boa notícia, entre aspas. Tá? Agora, a má notícia é o seguinte, é que lá fora, se você olha as taxas de juros que estão sendo praticadas, são taxas de juros, de um lado, taxas de juros estão sendo praticadas, e de outro, do mesmo lado, a inflação, e de outro, o crescimento. A questão que está se colocando hoje é assim, por quanto tempo as taxas de inflação nos países avançados ou desenvolvidos vão continuar tão baixas, de tal maneira que sancionem esses juros extremamente baixos. Então, muitos economistas hoje não têm uma resposta. Eles estão olhando, assim, alguma coisa está fora do lugar. Tem uma coisa chamada curva de Phillips. Poxa, supostamente, quando a economia está se acelerando, o mercado de trabalho está ficando mais, como é que se diz? Quer dizer, enfim, com menos flexibilidade, os salários deviam estar aumentando, isso gera uma inflação de salários e o Banco Central tem que reagir. Só que isso não está acontecendo. Então essa é uma questão. Existe gente que eu respeito muito tem a seguinte resposta: isso é uma questão temporária, um pouquinho mais adiante nós vamos ver o recrudescimento da inflação. Bem, para a gente isso também não é uma boa notícia. Recrudescimento de inflação lá fora é o seguinte: você vai ter aumento de juros, você vai ter, de novo, potencialmente um overshooting da taxa de câmbio, e o Banco Central vai voltar a subir os juros. Nós não sabemos. A resposta é, quer dizer, respondendo à tua pergunta, hoje a resposta padrão, que é o que eu estou respondendo, é essa taxa de juros é insustentável, número 1, taxa de juros real, né? É insustentável. A taxa neutra é mais próxima de 4,5% no médio prazo e, consequentemente, passado um período, pode ser um período de 6 meses, 1 ano, a taxa real vai voltar a subir. Tá? Agora, do ponto de vista de um fundo de pensão, isso é um problemaço, você tem toda a razão. Nem você vai fazer, enfim, tem que ir para a renda variável, mas a renda variável o risco é maior. Eu acho que existem algumas alternativas interessantes que vão surgir. Eu vou falar só 2 segundos, eu sei que estou tomando o tempo de vocês. Nós temos no país um excesso, não tive tempo para falar, mas são outra ocasião, de demanda de infraestrutura. Como é que nós sabemos isso? Fizemos um trabalho com o IPES, um estoque de capital de infraestrutura, blá blá blá, não importa. Nós investimos esse ano, eu acho que 1,37% do PIB, agora, 2017, em infraestrutura, devemos estar investindo. Bem, primeiro que esse é o pior número dos últimos 50 anos, nós temos essa série, tá? E, em segundo lugar, devemos estar investindo em torno de 4%. Tá? Então, nós temos que investir 4,15% do PIB por 20 anos para fazer um mínimo de modernização da infraestrutura. Nós temos que financiar isso. Então, você tem acesso à demanda, disponibilidade das pessoas, as pessoas dispõem a pagar, então você vai ter um mercado de bônus de infraestrutura nos próximos anos muito interessante. Está começando, já tem um pouquinho aqui, tem um pouquinho ali. Então, acho que a diversificação vai ser um pouco também de renda fixa, mas um outro tipo de renda fixa, onde você vai correr um pouquinho mais de risco. Claro, gostaria de correr o risco ao tesouro, que para todos os efeitos é zero, mas esse, infelizmente, vai estar menos disponível nos próximos anos. Né? Quer dizer, estou falando com as taxas de juros adequadas para bater teu atuarial. Tá. Cláudia, eu tenho uma pergunta. Sim. Sou Nathalie. Trabalhei muitos anos com o Ricardo na UFRJ como professora lá, e para mim foi assim, como um déjà vu ouvir você falar, porque é muito similar. Aqui tem muitas pessoas que foram alunos dele, muitas pessoas que trabalharam com ele, então pra gente aqui, essa plateia em particular, vai ter sempre um carinho por você muito grande, porque você nos traz
a memória, o jeito dele falar, a forma dele falar, até o timbre da voz é muito parecido. Então é um grande carinho que isso traz para nós. Muito obrigado. Bom, em relação a... Eu gostaria muito que o irmão estivesse aqui presente para ouvir isso. Quem sabe, né? É verdade. Mas pegando um gancho na pergunta do colega, Felipe, né? E na sua resposta, o Banco Mundial, o ex-ministro Joaquim Levy foi trabalhar lá, e uma das bandeiras dele tem sido justamente transformar projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento como uma espécie de possíveis investimentos para fundos de pensão e seguradoras internacionais que possam vir a aplicar nos nossos países. Paralelamente a esse esforço do Banco Mundial, há também iniciativas do BID, dos órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional do Brasil, no sentido do desenvolvimento do que a gente chama dos títulos verdes, dos green bonds. Justamente fazendo esse link com o que você falou, na geração de novos investimentos dentro do mercado de capitais, de debêntures, de ações que financiem projetos de infraestrutura com essa pegada que a gente precisa como uma economia global também endereçar por conta do acordo da COP21 de Paris, que é trabalhar no sentido de caminhar para uma transição de uma economia de baixo carbono. Nesse sentido, eu te pergunto, respondendo também a questão do Felipe, né? Esse momento também, embora pareça ser um momento difícil para o nosso mercado atuarial, em que a gente tem uma perspectiva aí incerta, mas há uma perspectiva de uma baixa taxa de juros, também é uma oportunidade para o desenvolvimento do mercado de capitais, que continua no Brasil sendo um pouco aquém do que poderia por conta desse excesso de juros nos títulos públicos. Sim. E a possibilidade da gente ter aí o investimento privado com essa visão que é socialmente mais justa, que é financeiramente viável e que não necessariamente representa uma abertura, um trade-off entre risco e retorno. É possível sim conseguir retornos elevados e bons com títulos, com investimentos que também socialmente façam sentido. A pergunta é essa, como é que é a sua visão sobre isso? Não, eu acho excelente pergunta. Em certa medida você já deu até a própria resposta. Mas vamos lá, vamos por partes. Nós vivemos no país, por razões macroeconômicas, muitas distorções. E algumas razões micro. Tá? Alguma distorção é o fato que o Tesouro, historicamente, pagou juros reais muito elevados. Enfim, para poder se financiar, inflação elevada, muita incerteza, etc. Isso sugou os recursos que deveriam estar indo em parte para o mercado de capitais. Isso é verdade, primeiro ponto. Segundo, nós temos uma instituição também que, historicamente, ela fez um crowding alto danado no mercado de capitais, que é o BNDES. Não só o BNDES, mas o BNDES. Foi muito difícil competir antigamente. Hoje em dia é bem mais fácil. Mas competir com a TJ. Né? A TJ, que devia ser a moeda mais escassa do país, se tornou uma moeda abundante. E ao se tornar uma moeda abundante, ela realmente, você não tinha... Como é que você poderia desenvolver o mercado de capitais quando você tem, de um lado, um tesouro, risco zero, quer dizer, risco, uma situação de risco retorno completamente anômala. Né? Quer dizer, risco zero, retornos elevados, liquidez imediata. Você tendo essa tríade, quem não quer essa tríade? Eu quero essa tríade. Enfim. E de outro lado, instituições também, quer dizer, o Tesouro sugando, outras instituições oferecendo recursos a um custo muito, muito baixo. Obviamente, todos nós estamos pagando por isso. Então, a condição absolutamente necessária, mas não suficiente, mas absolutamente necessária para o desenvolvimento do mercado de capitais, um mínimo de estabilidade macroeconômica. Porque nós podemos ter um país com enorme potencial, muita demanda de infraestrutura, tudo. Mas se você não tem estabilidade macroeconômica, os recursos não virão. Enfim, ou os recursos aqui dentro vão procurar algum tipo de coisa que é, assim,
não vai bater o atuarial, mas eu vou ficar aqui no papai e com mamãe, que eu não quero nem ver. Enfim, então, em primeiro lugar, a estabilidade macroeconômica. Em segundo lugar, assim, fundamental, acho que a gente está falando aqui há pouco tempo, né? A questão regulatória. Incerteza regulatória. Vamos lá. Nós sabemos que risco é uma coisa, e esse risco se transforma, do outro lado, prêmio. Tem risco, tem prêmio. Eu não vou tomar risco sem alguém me pagar um prêmio. Se você tem prêmio, quanto maior o prêmio, menor o número de projetos que são viáveis. É simplíssimo. É uma equação trivial. Então, sim, então nós temos que ter estabilidade macro, normalidade macro, menor risco regulatório. A lei das agências assim, é muito importante, levar muito a sério essas agências. Terceiro, um mínimo de planejamento quando a gente está pensando em infraestrutura, tem que ter isso. Você mencionou a questão do Joaquim Leville, então eu costumo trabalhar muito com o pessoal do Banco Mundial. Qual é a ideia? Qual é o problema do risco num projeto de infraestrutura? Tipicamente, desculpa, eu sei que a gente não tem tempo muito rápido disso, tá? É na fase de construção, fundamentalmente. Quando a coisa está operando, aí o risco é bem normal. Então está se pensando exatamente soluções, porque hoje nós temos uma situação de false project financing. Nós não temos o project finance de verdade. Mas o project finance de verdade se necessita de seguradoras dentro. Se precisa de step-in rights. Enfim, essa é a maneira de funcionar. Nós fizemos isso lá no Banco Mundial, enfim, anos atrás, estou falando. Assim, temos um desafio, temos, estruturar o verdadeiro project finance. Mas você tem que estar todo mundo junto, os bancos comerciais, os agentes, os equity holders, e as seguradoras. Oportunidade para o nosso mercado. Exatamente. Aí, aí você vai ter muita coisa interessante acontecendo. E aí eu diria o seguinte, não tem porquê, num período de 5 a 10 anos, nós não nos tornarmos, entre aspas, independentes do Tesouro. Não tem porquê, não há razão. Assim, porque a gente precisa o seguinte, é ter um país normal. Sabe? Não falta gente, não falta conhecimento, um bando de gente sofisticada no nosso país. Vai, vem, sai, volta, etc. Então não falta gente. E não falta mercado. Assim, o mercado financeiro nosso aqui é muito sofisticado. Claro, o mercado de capitais não é tão grande exatamente porque sofreu todos esses anos. Mas você tem muita gente competente. Então não vai faltar. Agora, eu estou vendo, foi muito legal você ter falado isso, e mais, a ideia de 100%, a ideia dos green bonds, tem um mercado enorme para isso lá fora. Temos que saber estruturar isso. Mas o que temos também é a estabilidade. Se a gente oferecer um país que cada dia é uma novidade, olha, nós estamos acostumados. O pessoal lá falando, não está acostumado com isso. Tá? Eu acho que eu já abusei. Tem coquetel, né? Bom, gente, vamos dar continuidade aqui, está quase acabando, já vai ter o sorteio. Eu sei que todo mundo esperando, e o coquetel. Bom, como a Luciana colocou na palestra dela, ela disse que o IBA está preocupado, entre outras coisas, em propagar e fomentar a pesquisa, né? E hoje a gente está dando um passo mais à frente, que é o lançamento, ou na verdade o relançamento da Revista Brasileira de Atuária, que já é um desejo antigo, e eu falei relançamento porque já existiu uma edição ainda na época do governo Getúlio Vargas, então muitos anos atrás. Ninguém aqui era nascido. No primeiro ou no segundo? O prefácio dele. O prefácio foi do próprio. Bom, e vou convidar a Natasha novamente aqui, que ela vai falar um pouquinho sobre a revista. É um sonho realizado para o IBA, porque é uma das missões do Instituto Brasileiro de Atuária é fomentar a educação continuada, a pesquisa, e a gente então entendia que uma forma de você estimular isso é dar publicidade para as pessoas que estão aí efetivamente investindo seu tempo em pesquisa, em olhar os problemas que nós temos aí sem solução no mercado, investir o tempo para poder trabalhar em soluções. E aí a revista veio para... A ideia inicial era dar publicidade para os artigos vencedores do Prêmio Ricardo Fristac,
Aí, de novo, o Ricardo, um grande fomentador aí, né, dos estudos das ciências atuariais. E aí a revista começou assim, aí a gente achou que deveria ter uma cara mais moderna, trazer uns artigos, também dar espaço para as pessoas que estão pensando o mercado, que estão vivenciando o mercado. E aí surgiu também, aí a gente resolveu colocar também espaço para artigos e matérias sobre temas que são bastante discutidos aí no mercado atuarial. Então eu queria agradecer a colaboração dos articulistas, né? Fernanda Chaves, Marcos Barreto, William Lacerda, Ricardo Saponara, Evandro Oliveira, que contribuíram para essa primeira edição relançada, e espero que vocês aproveitem a leitura, vai ter alguns exemplares aí que vocês podem levar com vocês. Obrigada. Bom, tá quase lá, gente. Agora a gente vai fazer o sorteio, chegou a hora. Eu queria chamar dois colegas da diretoria aqui, o João Marcelo e a Letícia, que vão ajudar. O pessoal botou os cartões lá na entrada, né? Só lembrando que o sorteio é para um atuário, um estudante atuário, então acredito que a maioria do público seja essa. Vamos começar por qual? Pelo curso? Pelo curso? Importante. Tem que estar presente aqui. Então, quem tiver ali fora, está na hora de voltar. Além de ser atuário. Sim. Cadê o óculos, gente? Peraí. Gabriel Pimentel Sátiro. Você é o garoto de sorte, ó. Vou dizer que eu mexi os pauzinhos. Bom, agora o João vai sortear aqui a cortesia para o congresso, que vai ser 5, 6 de setembro do ano que vem. Sem olhar. Sem olhar, Foi quem tá com sorte hoje. Tá olhando muito. É um só. Se eu errar aqui o sobrenome, perdoe porque está escrito à mão. Bárbara Tavares da Silva. Minha filhada que trabalha comigo. Gerou uma coisa dessa vez. Olha, segundo o Paulinho, quem levanta a urna do Vasco, não acontece sempre não. Você vê, né? Eu falo com ele que ele tem razão, porque ele falou que era dele mesmo. Bom, passado a nossa agenda do dia, vamos começar com os agradecimentos, que agora a expectativa é pelo coquetel, né? Bom, primeiro eu queria agradecer a todos que compuseram as apresentações, Luciana, Cláudio, a família da Daniela. Também queria fazer um agradecimento especial aos integrantes da Comissão de Comunicação, que trabalharam nos últimos meses bastante para isso se tornar realidade, esse evento de hoje. Aos demais membros da diretoria também, que apoiaram indiretamente em outros assuntos que consomem bastante tempo. Queria agradecer a Capemisa, que mais uma vez disponibilizou o espaço aqui pra gente e nos recepcionou de forma muito confortável. E, por fim, convidar todos para o coquetel
e que todo o vídeo, toda a apresentação de hoje vai estar disponível em breve no nosso site e no nosso canal do YouTube. Só mais 2 avisos, pedir para o pessoal sair por aquela porta que vai estar sendo distribuídas as revistas, cada um vai receber seu exemplar, e quem for postar alguma coisa nas redes sociais, utilizar o hashtag IBA 2017, para que todos depois possam ver as fotos. Ah, e não esquecer do concurso aqui do ICA, que talvez seja o maior prêmio da noite, se alguém ganhar. Vamos lá, gente. Bom coquetel aí. Boa tarde.